é que eu cheguei num ponto assim que eu perdi a fé. Você já chegou no momento da sua vida que você cansou de ficar trabalhando o autoconhecimento, estudando sobre espiritualidade, sobre evolução pessoal? Esses dias eu tava mandando uns áudios para minha amiga explicando para ela que eu tava com uma sensação muito estranha que muitas vezes eu nem sabia explicar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Primeiro, se você não me conhece, eu me chamo Tayane. E aqui nesse canal acabou virando um lugar onde eu gosto de trazer esses temas aqui e conversar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Então, eu trago bastante a minha experiência, a experiência das pessoas que eu atendo. Então, quando eu tava mandando esse áudio para essa amiga, né, eu tava falando para ela que eu tava vivendo a vida assim, sem grandes insights, sem grandes sonhos reveladores, quando a gente tá bem assim no auge desse processo. Sem vontade, muitas vezes, de investigar o que está acontecendo, qual processo eu estou passando, que fase eu estou. Porque não sei se com você foi assim, mas no início do despertar espiritual, a gente fica igual recém-convertido, né, em igreja evangélica. Quem aí estiver me assistindo que já foi da igreja evangélica vai se identificar. A gente fica meio apaixonado, meio buscando, né, todos os assuntos, por que que tal coisa acontece, por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu sou assim. E aí chega um momento que a gente fica meio apático, que é o momento que eu tô passando agora e tava compartilhando com ela. E assim, a coisa que mais me incomodou assim nesse período, né, que tá me incomodando nesse período que eu tô vivendo, é que eu cheguei num ponto assim que eu perdi a fé. Porque quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade a gente tem, assim, a gente traz pra gente mesmo, né? E acabou que eu cheguei num momento que eu tava compartilhando com ela. Eu falei, amiga, eu não tenho mais fé em nada. Então, assim, eu vejo muita gente, né, como o Hélio Couto, que é uma das pessoas que eu estudo com ele. É uma pessoa, assim, com tanto conhecimento. Eu até falei pra ela que eu fiquei impressionada de quanto o Hélio tem conhecimento, quanto ele é evoluído, assim, como ser humano e principalmente no conhecimento mesmo, e ele consegue ainda ter tanta fé, né, ser tão cristão, igual ele fala. E aí meio que esse período, assim, de apatia, eu não sei se você que tá assistindo já passou por isso, né, ou ainda passa, mas a gente meio que perde a fé que existe uma espiritualidade resolvendo, ajudando, amparando a gente. Então, assim, não é que eu perdi a fé em Deus, que eu não acredito que existe, né, uma inteligência maior. Acredite na energia do amor, né, que existe, seres benevolentes, que ajudam, que trabalham para o bem. Não é isso, eu acredito que isso acontece. Acredito na evolução também dos seres, né, e de tudo da natureza. O que aconteceu comigo mesmo, que eu deixei de acreditar que essa espiritualidade, né, esses seres benevolentes, Jesus, Deus, qualquer pessoa, assim, qualquer entidade que a gente queira acreditar, vai resolver alguma coisa por mim. Igual, assim, a gente vê muita gente falar, né, ai, a espiritualidade está te ajudando, ai, as coisas estão acontecendo porque estão te amparando, estão te protegendo. Sim, pode ser que sim, que esteja mesmo. Às vezes eu acredito, né? Eu ainda peço muita proteção, ainda faço, né, trabalho de proteção. Só que eu falo assim, questões de evolução da minha vida mesmo, de vencer alguns bloqueios, alguns problemas, né? Passar para o próximo nível. Eu deixei de acreditar assim, a espiritualidade me ajuda a passar para o próximo nível, né? Me dá uma luz, me dá um sinal. Eu deixei de fazer isso porque meio que eu puxei a responsabilidade toda para mim. Então, assim, por isso que muitas vezes eu aconselho as pessoas que eu conheço, que tá nesse início do despertar, eu falo, olha, vai devagar, né? Se respeita. Porque eu, assim, eu fui uma pessoa desde o início do despertar muito radical. Então, assim, eu estudei com uma galera que joga todas as suas crenças fora. É como se você tivesse um castelo e ela jogasse todo o seu castelo no chão e você tivesse que reconstruir ele ali, tijolinho por tijolinho. E assim, muitas vezes eu aconselho as pessoas que estão começando e vêm me perguntar, eu falo, não faz isso, né? Vai devagar, porque eu acho que é muito mais fácil você construir uma espiritualidade livre se você for devagar, né? For tirando uma crença por vez, né? E trabalhando uma coisa de cada vez. Porque comigo, assim, foi muito pesado. Então, eu passei por uma fase bem complicada de não acreditar mais em nada.
E aí depois eu voltei a acreditar, né, que existe, porque eu cheguei num ponto assim de não acreditar que Deus existia mais, que Jesus existiu e que tudo isso existiu, né? Então assim, eu cheguei nessa fase assim bem revoltada da vida e depois eu precisei reconstruir, né, as minhas crenças, porque como eu vim de várias religiões, né? Eu fui católica quando criança sozinha e eu nunca fui uma pessoa que foi assim, a família impôs religião para mim. Eu cresci muito livre nessa questão, só que eu sempre tive esse desejo profundo de conhecer, né? De conhecer Deus, de conhecer o porquê que a gente tá aqui. Então, assim, eu sinto que desde criança eu observava a vida com um olhar de que não que eu estava vivendo, mas que eu estava observando de fora. E eu sempre acompanhava as dinâmicas que aconteciam, os desafios, eu criança, e eu ficava, gente, mas por que que essas coisas acontecem? Por que que as pessoas são assim? Eu sempre tive muitas perguntas, né? Então eu fui uma pessoa que sempre busquei nas religiões essas respostas. Então eu fui muito católica, né, enquanto criança, depois eu fiquei adolescente, passei por problemas e depois eu fui evangélica, batizada, batizada nas águas, até que eu encontrei a espiritualidade livre, né, universalista, que me trouxe todas as respostas que eu buscava. Só que agora eu tô numa fase assim que eu vejo as pessoas falando, né, tem muito conteúdo no Instagram sobre isso. O último estágio do despertar espiritual é voltar a ser materialista. Só que o que eu entendo, né, depois de passar por tudo isso que eu passei na minha vida até aqui, é que o último estágio é você desanimar. Você ficar descrente desse processo de autoconhecimento. É isso que eu ando acreditando ultimamente. Porque eu tava até explicando pra ela, assim, ó, que é como se fosse essa metáfora, né, que eu escolhi pra falar, ou como que eu puxei essa responsabilidade toda pra mim. Né, que eu não estava sabendo explicar para ela, e eu dei esse exemplo. Eu gosto de trazer esses exemplos aqui porque pode te fazer pensar de uma forma diferente. É como se fosse um Papai Noel, né? Vamos supor, as pessoas acreditam que o universo traz as coisas pra gente, que as entidades ajudam a gente a alcançar certos objetivos. E eu penso assim, que não é exatamente desse jeito. Eu penso assim, é como se a gente escrevesse uma carta para o Papai Noel. Que no caso, na vida real, Papai Noel somos nós, né? Que somos os pais daquela criança. Mas vamos colocar essa metáfora como se fosse Deus, como se fosse o universo, ou o que você quer acreditar. Você escreve lá, Papai Noel, né? Coloque como se fosse uma criança escrevendo ali. Papai Noel, eu quero trabalhar nisso aqui, eu quero prosperar e eu quero ganhar 30 mil, 50 mil por mês. E o Papai Noel, que é o universo, Deus, é como se fosse nós, né? Os pais lendo a carta daquela criança. Aí ele olha e fala assim, tá, mas você, essa criança que me escreveu aqui, ela tem capacidade de lidar com 50 mil reais por mês? É a mesma coisa de eu pegar minha filha de 6 anos, que me pediu, mãe, eu quero, escreve lá, Papai Noel, eu quero 50 mil no Natal de presente. Eu vou olhar para ela e vou falar assim, eu vou dar 50 mil para essa menina que não sabe o que fazer com isso? Eu não vou. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma casinha da Barbie para ela, né? Que é o que ela consegue brincar ali naquele momento e é o que ela consegue fazer. E eu tenho a sensação de que é exatamente isso que acontece com a gente. Então, assim, eu não acredito que o universo, que as entidades tragam nada e dá de bandeja pra gente. Porque quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente cocria e a gente observa a nossa própria realidade. Então, por que que eu puxei a responsabilidade muito pra mim? E por que que eu perdi a fé? Porque é exatamente isso. Porque se você não se trabalhar, se você não se cuidar, se você não atingir o coeficiente vibracional, energético, mental, para você ter aqueles 50 mil por mês, o que que vai adiantar você escrever para o universo, para Deus, a sua cartinha ali do presente? Porque ele vai olhar e vai falar, ela não consegue lidar nem com 5 mil por mês, como que eu vou dar 50? Né? E ele não dá, é você que cocria aquela realidade. Então é o que eu falo, assim, muitas vezes até na hora de escrever a carta, né, que as pessoas escrevem para ressonância harmônica, eu, falar a verdade para vocês, eu nem coloco foco naquilo ali, em escrever, você que é ressonante, você deve fazer diferente. Aqui eu tô trazendo a minha experiência. Eu foco só em pedir para remover minhas crenças, mostrar onde tá meus bloqueios, para me trabalhar. E tô aquela pessoa que nem acredito, assim, que alguma entidade vai me ajudar a trabalhar isso. Então, assim, é uma forma muito dura de se viver, muito pesada, eu entendo, mas é o momento que eu estou.
E aqui nesse canal, você que tá me conhecendo agora, eu já quero deixar claro que o meu pensamento, ele nunca é o mesmo, porque eu tô em constante evolução, em constante estudo. Então, o que eu penso hoje pode ser que daqui uma semana eu estude mais um pouco, entenda mais alguma coisa e isso mude. Só que é isso que eu consigo enxergar nesse momento. Que pouco adianta você fazer a cartinha pro universo, eu quero muito, igual o Hélio fala, pensou, criou. Só que eu acredito que o pensou, criou também é quando você tá num coeficiente muito limpo, que você consegue acessar essa energia do criou, entendeu? Porque do contrário eu não acredito nisso. Então assim, por isso que eu puxei muito essa responsabilidade para mim, eu perdi bastante a fé que as entidades, que Jesus, que Deus, que o universo, que os anjos, que os meus mentores espirituais vão me ajudar a fazer alguma coisa. Eu acho que o que pode acontecer é eles, né, assoprarem na minha intuição para eu fazer melhores escolhas, para eu mudar a minha mente, para eu trabalhar minhas próprias crenças, mas tudo traz pra gente, que é o observador e o criador dessa realidade. É assim que eu tô vivendo hoje em dia e era assim que eu tava conversando com ela ontem. Porque eu já passei por tanto trabalho, né? Eu tava falando com ela sobre isso. Falei, ela é minha terapeuta também, ela não é só amiga, ela é minha terapeuta. E eu já fiz vários processos com ela, a gente sempre troca terapias. E eu falei pra ela, chega um momento, né, do despertar espiritual da gente, desse caminhar, depois que a gente começa a estudar sobre isso, mesmo que seja a nossa missão, nosso desejo, né, do coração, a gente cansa. E eu tô nesse processo assim, que eu tô cansada. Por isso que eu falo, as pessoas estão falando que o último estágio do despertar é voltar para a materialidade em questão de dinheiro, né? De buscar dinheiro. Eu acredito que sim também, porque a gente passa muito tempo questionando, ai, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô trabalhando com a coisa certa? Será que eu devo mudar de carreiras? Como que eu faço para fazer mais dinheiro? Porque a gente vê, né, no Instagram, vê na internet constantemente, de que é muito fácil ficar rico, que é só pensou, criou, né? Tá todo mundo assim falando isso. Ah, porque você tem que atingir tal nível vibracional para você atingir o que você quer e tal. E cara, eu acredito que pode ser que dê certo para algumas pessoas, mas é uma vida meio que é como se você vivesse numa coleira, né? Ah, eu tenho que fazer tudo certinho para eu não sair aqui, né, desse coeficiente vibracional, desse caminho aqui, para eu não mudar minhas coisas. Então, assim, o que eu acredito agora é que a gente tá mais para experienciar mesmo a vida. Eu acho que o último estágio do despertar é você voltar para sua vida normal, sabe? Não é deixar de se autoconhecer, de se autotrabalhar, mas eu acho que é, cara, o que eu precisava fazer da minha vida? Eu precisava fazer academia para melhorar minha saúde. Então, eu escolhia muitas vezes ficar estudando sobre espiritualidade do que ir para academia. Então, assim, muitas vezes eu deixava de viver a experiência, viver a materialidade aqui, a vida normal, cotidiana de um ser humano, para estudar a espiritualidade. Então, assim, espiritualidade é uma coisa que é número 1 na minha vida, não só porque eu descobri que a minha missão é essa, mas é para isso que eu vim. Então, o que eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava me questionando bastante, é que eu quero evoluir, eu quero transcender, eu quero me tornar uma pessoa melhor, mas vai adiantar eu ficar curando o tempo todo, fazendo terapia o tempo todo, todo pensamento que vem, eu ficar buscando curar, buscando raiz, buscando problema lá na infância, o que foi da infância que me fez sentir assim, ter esse bloqueio, qual o problema ancestral que tá fazendo eu não conseguir atingir o que eu quero, e eu tava deixando de viver a vida cotidiana, a vida do hoje. Então eu acho que o último estágio do despertar é exatamente você cansar de tanto processo. E é como eu falei pra ela, se o processo quiser vir até mim, tô ótima, tô aberta, tô tranquila, tô desapegada agora com esse negócio, mas não tô mais com essa fé de que, ai, Deus vai me ajudar, entidades vão me ajudar, não sei o quê. Não, eu tô com a fé agora que eu preciso viver minha vida, os desafios que aparecerem, eu usar todo o conhecimento que eu tenho, como que fala, toda estabilidade, né, energética e emocional que eu adquiri com esses estudos, que foram muito importantes, para passar por esses desafios, mas eu tô meio cansada do processo de ficar só trabalhando, curando, buscando raiz, buscando problema. Chega um momento que a gente cansa. Por aí já aconteceu com você também, de você cansar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar de fazer com que a espiritualidade, buscar autoconhecimento, buscar cura, seja o centro da nossa vida e parar de viver, né? Porque a gente para de viver.
Então, assim, eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que o último estágio do despertar é encontrar o equilíbrio, né? Viver a própria vida, voltar a cuidar da casa, dos filhos, do corpo, da própria saúde, trabalhar com o que você pode ali no momento, ajudar quando alguém precisar de ajuda. Voltar para a rotina normal e parar de ficar procurando a próxima cura, o próximo bloqueio a resolver. A gente está buscando aqui a evolução do ser mesmo, e isso pode acontecer nas tarefas cotidianas do dia a dia. E essa individuação, né, que o Jung tanto fala, que a gente busca quando a gente está aqui, ela pode acontecer na vida concreta também, não só no astral, no etérico. E para finalizar, já que eu falei de Jung, eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo aqui, que eu já estava com vontade de fazer no último e acabei não fazendo, acabei esquecendo. Eu vou tirar um oráculo a partir desse vídeo aqui pra frente, para todo mundo que assistir até o final, uma mensagem para as pessoas que assistirem o vídeo. Hoje eu vou escolher o oráculo dos anjos. Vamos ver qual que é a mensagem, né? Qual a sincronicidade que o universo tem para quem tá aqui, né, assistindo esse vídeo. Mas antes de eu tirar, se você ainda não se inscreveu no canal, vou te convidar para se inscrever aqui, se você gosta desse tipo de conversa, que eu vou estar sempre trazendo esses assuntos aqui para você. Vamos ver que carta que vai sair. Saiu a carta da receptividade. Eu vou ler a mensagem dela para você agora. Então, vamos lá, né, ler o que significa a carta. Receptividade. Ficar aqui bem bonitinho, pra vocês verem, tanto que ela é linda. Reserve um momento para aquietar a mente e encontrar o silêncio dentro de si. Dedicar apenas alguns minutos por dia à contemplação silenciosa ajudará você a se tornar mais receptivo ao espírito da luz, permitindo enxergar com clareza e encontrar paz e harmonia com o universo. E a afirmação é: aquieto minha mente e me abro ao espírito da luz que permeia todas as coisas. Sou um com o universo e recebo com gratidão todas as suas bênçãos. E é isso, essa é a mensagem que eu quis deixar para você hoje. Se você se conectou com essa mensagem, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.